Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Quero encontrar você saudável, feliz, né? Com a presença de Deus na sua vida. Você é saudável, você é feliz, você é vitorioso, você e sua família. Mais uma aula de escola dominical online. Nesse momento aí que a gente ainda está aprendendo um pouquinho uma nova forma de trabalhar, mas que tem sido uma bênção, né? Tem se revelado, né, um caminho bacana de pregação do Evangelho, que tem chegado mais longe do que normalmente uma escola dominical atinge na questão física, né? Mas vamos seguindo então com o nosso trabalho, porque Deus tem um plano em tudo, e nós temos que estar dentro desse plano, amém? Vamos orar a Deus antes de iniciar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa escola dominical, por esta manhã abençoada. Obrigado pelas nossas vidas, ó Deus, por tudo que tens feito, por essa semana de bênção que se passou, pela semana de bênção que vai entrar a partir desse domingo. Fala conosco por meio da Tua palavra, meu Deus. Nos dá vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer nessa manhã um estudo rápido, como a gente tem sido sempre feito aqui de forma sucinta, né? Baseado em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 15. É a primeira parte da lição, e a segunda parte da lição também 1 Samuel, porém capítulo 22, versículo 1 até o 5. O tema dessa lição é que fora da presença de Deus nos tratam com desprezo, nos tratam com desrespeito, né? Quando terminar essa lição você vai entender por que eu escolhi esse tema. De forma bem rápida, então, vamos lá, capítulo 21, versículo 10 até o 12, para a gente iniciar a lição. E levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gade. Porém os servos de Aques lhe disseram: Esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Presta um pouco de atenção aqui, meu irmão. Davi naquele dia, o que ele fez? Ele fugiu de diante de Saul, né? Então ele foge diante de Saul, só que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Quando ele fugiu de diante de Saul, ele saiu da onde estava o quê? A presença de Deus. Por causa de Saul? Não, porque em Jerusalém é que estava a presença de Deus. A arca estava ali, né? Então ele vai, e o que ele faz? Ele foge da presença de Deus de uma forma indireta. Ele não desejou isso, mas ele fez isso. Quando ele, com medo de Saul, ele sai. E olha só o comentário dos homens aqui. Ele foi reconhecido como ungido de Deus, porque eles estão dizendo assim: não foi esse, não. Ó, versículo 11, os servos de Aques disseram: esse não é Davi, o rei de sua terra? Ou seja, esse não é aquele que foi ungido rei, né? Ele foi reconhecido como rei, mas ele, nessa fuga, ele saiu, ele deixou a presença de Deus, né? E foi se esconder em lugar que ele estaria longe da proteção de Deus. Porque Deus não queria proteger? Não, de uma forma simbólica aqui, a presença de Deus estava na onde? Estava em Israel. A presença de Deus estava em Judá. E ele se afasta daquele lugar, né? Por medo. O versículo 13 diz assim, vamos seguindo aqui, o versículo 12, né? Versículo 12, ele diz assim: E Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gade. Espera um pouquinho. Se ele fugiu de diante de Saul, porque ele tinha medo de Saul, agora ele está com medo do rei, né? Do rei Aques, lá em Gade. Por quê? Porque ele está longe da presença de Deus. Ele se afastou de Jerusalém, ele se afastou da terra onde Deus habita, né? Então nós começamos a entender aqui o porquê que o tema dessa lição é: fora da presença de Deus nos tratam com desprezo. Olha só, Davi, ele vai se afastando. Ele procurou o quê? Ele procurou refúgio num homem. Ele procurou refúgio numa terra onde Deus não se fazia presente, né? E ali ele é reconhecido como ungido, mas o medo estava nele. Muitas vezes nós seguindo por caminhos, irmãos, a gente segue por medo. A gente tem medo da situação que está acontecendo, e aí nós tomamos algum caminho que não vai valer a pena. Davi nesse momento estava tomando um caminho que não valeria a pena. Vamos continuar aqui, versículo 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido,
engravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vede que este homem está louco, porque mo trouxes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses esse para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Olha só, longe da presença de Deus. Davi não tinha valor e não o respeitavam como um ungido de Deus. Assim será conosco se ficarmos longe da presença de Deus. Quando Davi sai, fugindo de Saul, ele sai da presença de Deus. Ele vai para um lugar procurar abrigo e refúgio, na onde não tem a presença de Deus. E ali zombam dele. Por quê? Quando ele chega ali, ele saiu fugindo de Saul, irmão, saiu de Israel, saiu de Judá, mas ele saiu e levou consigo aquilo que realmente estava atrapalhando: o medo. O medo de ser morto. Então não adiantava nada, onde ele estivesse ele teria medo. Prova disso é que quando reconhecem ele, fala de novo: esse aí não é o rei lá da sua terra. O que Davi faz? Ele se finge de louco. Com medo ele faz papel do quê? De tolo. Ele começa a fazer de conta que está louco e sobe nos umbrais das portas e vai lá e baba sobre a sua barba. E aí o rei zomba dele, diz assim: mas esse aí é só mais um louco. Já não tem muito louco aqui nessa terra, vai trazer mais um ainda para minha terra, para minha casa. Olha a situação que fica um servo de Deus quando ele se afasta de Deus. E o que atrapalhava Davi não era ele estar ali naquele lugar onde Saul podia ameaçá-lo. O que atrapalhava Davi era o medo de ser morto. Ele se esqueceu que o mesmo Deus que ungiu ele para ser rei de Israel também ia proteger ele até o dia que ele tomasse posse do trono. Meu irmão, o mesmo Deus que te ungiu e te preparou para fazer algum trabalho, ele vai sustentar você, ele vai apoiar você, ele vai te estruturar até o dia de você começar a fazer esse trabalho. Você não precisa no meio do caminho falar: eu estava com tanta vontade, eu queria tanto fazer isso, mas estou sentindo que não é da vontade de Deus. Claro que é da vontade de Deus. E Ele está te sustentando. Não fuja, não busca refúgio onde não deve. Não vá buscar conselho com quem não deve. Não vá procurar pessoas que não têm o que te oferecer. Permanece na presença de Deus. Jovem, se você estiver assistindo essa aula junto com seu pai na sua casa, entenda isso. Você tem um caminho pela frente, e esse caminho só vai ser um caminho de êxito, só vai ser um caminho de vitória, se você permanecer naquilo que você foi chamado, a sua salvação. A unção que estava sobre Davi era de rei, mas a unção que está sobre mim, sobre você nessa manhã, é da nossa salvação, é da gente morar no céu, num reino celestial. Então nós não podemos nos apartar da presença de Deus. O medo das coisas que vão acontecer na nossa vida não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, tem que nos fazer nos apegar mais com Ele. Então olha só a sequência disso, né? Agora nós vamos para a segunda parte, está no capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele, uns 400 homens. Presta atenção. Ele se fez chefe de quem? De quais pessoas? Homem endividado, em aperto, endividado, amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. Ninguém lidera aqueles que agem diferente dele. Nessa hora aqui, irmãos, apesar de ter sido ungido para ser rei de Israel, apesar de estar sendo preparado, Davi nesse momento, ele era um homem amargurado, em aperto, era um homem fugitivo, e ele se tornou chefe do quê? Daquilo que restou para ele, Longe da presença de Deus, só restou a Davi se juntar com as pessoas que estavam na mesma situação dele, fugitivos e renegados. Quando você sai da presença de Deus, quando eu saio da presença de Deus, não nos resta nada. Só resta para nós a escória, aquilo que não serve para mais nada, Só resta para nós o que foi refugado. Jesus fala assim que nós somos o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, a não ser feito o quê? A não ser pisado, lançado fora e pisado. Isso acontece com aquele que se afasta de Deus.
Se a gente não é mais o sal da terra, a gente não serve para mais nada. E aí nós somos abnegados, somos pessoas renegadas, não é abnegado, é renegado. Pessoas que ninguém quer, rejeitadas. E aí Davi se torna o quê? Chefe de pessoas rejeitadas e fugitivas. Não é isso que Deus quer para nós, irmão. Não é isso que Deus quer para a minha vida nem para a sua vida. Deus quer que nós sejamos servos de Deus. Deus quer que nós sejamos prósperos na presença de Deus. Homens e mulheres que buscam a face de Deus a qualquer momento. E nos afastarmos disso é a gente ser comparado a doidos, a loucos. As pessoas zombam da gente. Esse aí não é o fulano de tal, não é ele que ia na igreja, não é ele que era tão abençoado. Olha o que ele está fazendo agora. Olha as loucuras que esse homem está fazendo. Né? É isso que aconteceu com Davi. Mas esse aí não é o rei da terra dele, ele não foi ungido para ser rei. Ah, ele foi, mas agora não passa de um louco aí, ó, escorrendo bala pela barba, subindo nas portas, se fazendo de tolo, faz papel de bobo. O homem e a mulher que se afastam de Deus, ele passa a fazer papel de tolo, ele vira motivo de zombaria. E Deus não quer isso de mim nem de você, meu irmão. Deus quer que a gente seja vitorioso. Amém? Vamos dar sequência aqui, versículo 3 agora. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Continua ainda em dúvida do que Deus... Irmão, olha só, se Deus já tinha ungido Davi rei, não é isso? Samuel não foi lá, ungiu para que ele fosse rei. Por que ele ainda está falando assim? Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ora, Deus ia fazer dele rei de Israel. Ele já sabia disso, ele tinha sido ungido. Mas o medo continuava lá. A busca de um lugar seguro continuava lá. Do que você está com medo nessa manhã? Do que você tem medo? Leva diante de Deus que Ele vai tirar de você. E Ele vai fazer você vencer. Davi aqui, ele tinha sido, meu Deus, ele tinha sido ungido rei de Israel. Deus tinha prometido para ele o trono de Israel. E daí ele vem e diz assim, no finalzinho do versículo 3, olha: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deus fez dele rei de Israel. Mas ele estava temeroso. Ele achava que aquela unção sobre a vida dele ele podia perder se alguém matasse ele, mas Deus não ia permitir isso. Deus livrou ele da mão de Saul quantas vezes? E livrou ele da morte quantas vezes? Até que ele se sentou no trono. E quando ele se sentou, quantas e quantas vezes? Por quantos anos? Que Deus o livrou? 40 anos. Por muitos anos Deus livrou ele da mão dos inimigos. E ele morreu velho, confessando a fé em Deus e tudo. Por quê, irmão? Porque tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Deus não vai deixar você se perder. Ele quer você para Ele. Ele cuida de você. Não tem nada que Deus se prometeu que Ele não vai fazer. Basta você crer. Basta você perder o medo. Perde o seu medo. Não deixa o medo entrar na frente das suas decisões. Decida com fé naquilo que Deus pode fazer. Porque Davi aqui estava com medo, e o medo dele estava cegando ele de tal maneira que ele começou a se juntar com pessoas que não deveria. Ele fez papel de tolo. Aí ele vai e fica em dúvida: o que é que Deus vai fazer de mim? Ora, ele já era ungido rei de Israel. Ele tinha que dizer assim: olha aqui, cuida da minha família aqui, mas eu vou atrás da minha posse, porque eu sou rei de Israel. Deus me ungiu. Então até o dia que eu sentar naquele trono, essa é a minha postura de rei. Para que eu mostre para as pessoas que eu sou um ungido de Deus. Não, o que Deus vai fazer de mim? Olha só, Deus sempre usa, irmãos, os profetas, as pessoas que falam da palavra. Ainda bem, assim a gente não se perde, porque sempre tem alguém falando para nós aquilo que Deus quer de nós. Aí termina aqui o versículo 4, diz assim, que ele trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esse moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Ele se sentia seguro ali, protegido, mas não era a proteção de Deus. Versículo 5, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. E então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. As coisas só iriam melhorar quando ele voltasse para Judá, presença de Deus, conforme a ordem do profeta, né? Ele estava seguro, tudo que ele queria ele achou. Ele chegou ali em Moab, o rei de Moab deu segurança para a família dele e tal. Aí vem o versículo 4, termina falando assim: Davi esteve nesse lugar seguro, ou seja, para a visão do homem, aquele era um lugar seguro. Ele se achou seguro. Ele falou: bom, aqui eu não tenho que fugir de Saul, não tenho que me fingir de louco, estou seguro. Só que vem o profeta e disse:
Não fique nesse lugar seguro. Não é onde você se sente seguro que deve ficar, mas é na presença de Deus. Por quê? A sua segurança de verdade está na presença de Deus. Então Saul vai, né? Então o profeta diz para ele assim: vai e entra na terra de Judá, né? Davi. O profeta diz para Davi: entra na terra de Judá. Lá está a sua promessa, lá está a presença de Deus. Você vai reinar em Israel, Davi. Você não pode estar aqui em Moab. O que você está fazendo aqui? Você está se sentindo seguro aqui, mas essa segurança não é permanente, ela é por pouco tempo. Talvez, meu irmão, você se sinta seguro no que você está fazendo hoje, você se sinta bem naquilo que você está fazendo, mas eu quero dizer para você que isso aí não é permanente. Isso é temporário. Daqui a pouco vem outro medo, vem outra cisma, daqui a pouco vem outro problema, e aí se você não está na presença de Deus, você não vai conseguir vencer. E nós temos que estar na presença de Deus. Amém? Então essa aula de hoje, esse momento aqui que nós tivemos, esse pouco tempo que nós tivemos nessa gravação, eu quero que você entenda que se você não estiver na presença de Deus, sem medo nenhum, porque Deus não chamou para medo, Ele chamou para confiança, e nós temos que confiar nele. Então Davi, quando ele foi ungido rei, Deus estava dizendo para ele assim: confie em mim, que um dia você vai sentar naquele trono que está Saul, aquele trono é seu. E aí ele fica tão em dúvida que ele foge, depois ele vem dizer assim: o que será que Deus vai fazer de mim? Ora, ele já era rei ungido, ele não tinha que ter dúvida nenhuma. E aqui, irmão, não entenda que eu estou fazendo, está criticando Davi, não. Eu estou trazendo à luz para nós uma passagem bíblica que faz com que a gente entenda que a unção de Deus sobre a nossa vida nos torna vencedores. Amém? Que a gente termine essa aula de hoje com essa mensagem. Fora da presença de Deus, nós nos tratam com desprezo, nós somos tratados com desprezo, mas na presença de Deus, nós somos ungidos de Deus, somos vencedores. Você é um ungido de Deus. Boa semana, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Vitória em Cristo, em nome de Jesus. Amém.